Bom, fala aí galera, se você veio a este vídeo, sabe que é um prazer ter você aqui assistindo. E bom, meu objetivo com este vídeo é fazer com que você que tem interesse na Bíblia, te ajudar a estudar melhor esse livro, né? Que a Bíblia é o livro mais bem procurado do mundo, né? E bem, o meu objetivo aqui é te ajudar a entender e a passar para as outras pessoas como que se deve estudar, a maneira certa de estudar a Bíblia, né? Porque a Bíblia é a verdadeira palavra de Deus. E hoje vou falar um pouco sobre ela e como ela pode ser útil em nossas vidas. Aqui você aprenderá a estudá-la e a entender melhor a vontade de Deus para você e a sua vida, né? Hoje, pessoal, nós aprenderemos um pouco sobre a lei de Deus e como, né, nós devemos guardar e obedecer essa lei. Só um recado antes de começar bem esse vídeo é que todas as passagens descritas aqui são usadas na Bíblia. E na descrição do vídeo vai ter um link que você acessará a Bíblia online. Então acompanhe cada verso pela Bíblia que está aqui na descrição do vídeo. Bom, qual que é a natureza da lei de Deus? Primeiramente, ela é imutável, ela não se muda, ela é eterna e ela é o reflexo do caráter de Deus. Então, se você tem alguma dúvida sobre como obedecer à lei, ela tem essas 3 características. Bom, como a lei de Deus ela é imutável, em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, se você transgride a lei, você está já pecando e o salário do pecado é a morte. Mas em 1 Coríntios 15:3 diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, então nós não devemos pagar, porque eles já foram pagos. Ele já foi pago por Cristo na cruz, então nós devemos aceitar a salvação que vem de Deus. Mas afinal, o que é pecado? Em 1 João 3:4 diz que o pecado é a transgressão da lei de Deus, ou seja, quem transgride a lei que está na Bíblia, no caso, é pecador. Jesus morreu porque nós transgredimos a lei. Então, Jesus não morreu à toa. Jesus morreu para ele nos salvar do nosso pecado. Em Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então, que quando nós pecamos, nós merecemos morrer, mas nós não morremos porque Cristo já morreu em nosso lugar. Se a lei de Deus fosse mutável, Jesus não precisaria ter morrido pelos nossos pecados. A lei de Deus, ela é eterna. Esse é o segundo tópico. Até quando permanecerá a lei de Deus, se ela é eterna? Em Salmos 111, 7 e 8 diz que as obras das suas mãos são verdade, e o juízo segundo todos os seus mandamentos permanecem firmes para todo sempre. Então, a própria Bíblia já diz que a palavra de Deus é eterna. A lei é um reflexo do caráter de Deus. E aqui nós temos um comparativo. Deixa eu abrir todo aqui. Na Bíblia diz que a lei de Deus ela é boa, em Romanos 7:12. E na Bíblia também diz que o caráter de Deus é bom, que está em Lucas 18:3. E aqui vem todos os outros capítulos onde você pode ver menção de que a lei de Deus é justa, porque Deus é justo, ela é perfeita, porque Deus é perfeito, ela é santa, porque Deus é santo,
e ela é imutável porque Deus é imutável. Então, ela é um reflexo de Deus, ela é um reflexo das ordens de Deus. Qual é o propósito da lei? O propósito da lei, primeiro, ele é proteger o universo. Segundo, é mostrar o pecado. E terceiro, é converter o pecador a Cristo. Se você obedece à lei de Deus, você está protegido. Ao ver a lei de Deus, você percebe que você está no pecado, você percebe o seu pecado, coisa que em nenhum outro lugar mais você consegue perceber. E converte, e após você ver o seu pecado, você reconhece que você é pecador e você precisa recorrer a Cristo para se redimir dos seus pecados. Em Gálatas 3,19, por que Deus deu a lei dos 10 mandamentos? Lá em Gálatas 3,19 diz que, logo, para que é a lei, foi ordenada por causa das transgressões. Então, se não houvesse pecado, não haveria lei. Você entende? Em Romanos 3,20 diz que pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, se você conhece a lei de Deus, você já está conhecendo o pecado. Em Romanos 7,7 diz que mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então aqui diz que se você não conhecesse que não pode cobiçar ou matar ou qualquer outro tipo de coisa, você não saberia que aquilo é pecado, que aquilo é errado. Em Salmos 19,7 diz que a lei do Senhor é perfeita e converte a alma. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então, a lei de Deus, a palavra toda de Deus é como se fosse uma luz num caminho escuro. Nós vivemos num mundo escuro, mundo de trevas, mundo de pecado. Então, ela serve para iluminar a nossa mente para viver nesse mundo. Jesus e a lei. Em João 15:10 diz que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. João 14:15 também diz que se me amais, guardais os meus mandamentos. Então, se você diz que você ama a Deus, você deve guardar os mandamentos que Ele te deixou. A própria Bíblia diz que se você ama a Deus, guarda, como prova desse amor, você deve guardar os mandamentos que Ele deixou. Em Mateus 5:17 diz que não cuideis que vim destruir a lei. Não vim anular, mas eu vim cumprir. Então, Deus Cristo, quando morreu na cruz e veio a este mundo, não veio para terminar a lei não morreu ali. O que acabou ali foi a lei de cerimônia, mas a lei de Deus, que é a Bíblia, os mandamentos de Deus, como você já viu antes, ela é eterna, ela dura para sempre, assim como Deus. Deus escreveu os 10 mandamentos com o seu próprio dedo para mostrar a imutabilidade dessa lei. Então, a lei de Deus, ela foi escrita pelo próprio dedo dele para mostrar que ele mesmo foi o autor daquela lei, mandamentos, né? Aqui tem um comparativo com a lei moral e a lei que foi anulada na cruz quando Cristo morreu. Então, a lei cerimonial foi anulada quando Cristo morreu na cruz, mas a lei moral, ela é eterna. E nesses versos você pode comprovar que ela é realmente eterna. A lei dos 10 mandamentos, que são a lei de Deus. Bênção ou maldição? Satanás fala que viver é ficar sem restrições. Se você comete algo, isso lhe trará consequências. Porque o pecado traz a morte.
Em 1 João 5,3 diz: porque é este o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então, não é nenhum fardo obedecer à lei de Deus. Provérbios 29:18 diz que o que guardar a lei, esse é bem-aventurado, ou seja, o que guarda a lei, ele é feliz. Em Salmos 19:11 diz que também por eles, os 10 mandamentos de Deus é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Então Deus tem uma grande recompensa àqueles que guardam seus mandamentos. Em Tiago 2:10 diz que porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só mandamento, tornar-se culpado de todos. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Então você não adianta guardar 9 e esquecer 1. Não adianta você guardar 5 e esquecer 6. E esquecer os outros 5. Você deve guardar toda a lei, porque a lei não se divide. A lei é uma verdade, a verdade completa. Em 1 João 2,4 diz que aquele que diz eu conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Então, se você diz que ama a Deus, que guarda os seus mandamentos, mas não obedece à lei de Deus, que são os seus mandamentos, você acaba sendo mentiroso. E Deus tomará por conta isso que você faz ou fazia, né? Porque a luz, quando ela vem para você, você recebe a luz, você torna consciência. E Deus não toma o tempo da ignorância. Ele começa a te julgar a partir da hora que você conhece a verdade. Em Apocalipse 22:14 diz que feliz, né, ou bem-aventurado aquele que guarda os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então Deus tem uma recompensa para aqueles que guardam os seus mandamentos e a sua lei. João 15:14 diz que vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando. E nesse momento tome a sua decisão de reconhecer que a lei de Deus, que inclui todos os 10 mandamentos, é boa, justa e eterna, e que foi dada por amor ao universo e é meu dever guardá-la. Tome essa decisão para a sua vida, que você receberá todas as bênçãos que Deus tem para a tua vida. Bom, se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo em gostei. Se inscreva no canal, que vai sair mais vídeos como esse. Pretendo começar um estudo bíblico com você que me acompanha, que você está acompanhando. Se você quer aprender um pouco mais, ou se você tiver alguma dúvida, se inscreva no canal. Deixe o teu comentário aqui no vídeo sobre algum tema que você tem interesse, que eu vou estar fazendo outros vídeos. Vou estar melhorando a voz, melhorando a forma de passar esse conteúdo para você, que é muito importante e todos devem conhecer. Muito obrigado e até o próximo.